Você sofreu um acidente, voltou a trabalhar com dificuldade e alguém comentou que talvez você tivesse direito a um tal de auxílio acidente? Ou pior, você nem sabia que existia esse benefício? Olha só, muita gente volta para o trabalho, mesmo com limitações, sem saber que o INSS pode pagar uma indenização mensal por conta das sequelas desse acidente. E sim, mesmo que a pessoa já tenha voltado ao serviço, ainda assim pode ter direito a esse benefício. Então fica aqui comigo, porque nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma simples o que é o auxílio acidente, quem tem direito e como fazer para receber esse benefício do INSS do jeito certo. Beleza? Bora entender isso juntos. Antes de te mostrar como pedir o auxílio acidente, é importante entender o que esse benefício realmente é e o que ele não é também, né? Tem muita confusão por aí, então vamos esclarecer. O auxílio acidente não é aposentadoria por invalidez, também não é auxílio doença, nem mesmo auxílio doença causado por acidente. E não é metade de uma aposentadoria, apesar do valor dele ser parecido com isso. Outra coisa, esse benefício não é para quem nunca contribuiu com o INSS. Ele é exclusivo para quem tem vínculo com a Previdência Social, ou seja, quem paga ou já pagou o INSS por meio de trabalho registrado, trabalho rural ou outras formas de vínculo formal. O que ele é então? O auxílio acidente é uma espécie de indenização mensal que o INSS paga para quem sofreu um acidente ou desenvolveu uma doença relacionada ao trabalho e ficou com algum tipo de sequela que reduz a capacidade dessa pessoa trabalhar. E o mais importante, você pode receber o auxílio acidente mesmo continuando a trabalhar. Ele não exige que você esteja afastado do trabalho, nem impede que você siga ali no seu emprego normalmente. Ou seja, é uma espécie de compensação financeira porque você não tem mais a mesma capacidade de antes, mesmo você estando ali de volta ao serviço. Ficou claro agora o que é o auxílio acidente? Beleza, vamos entender quem realmente tem direito a esse benefício. Para começar, você precisa ter passado por um acidente ou ter desenvolvido uma doença relacionada ao trabalho. Pode ter sido um acidente dentro da empresa, na rua, ou até uma doença causada aí por esforço repetitivo, como tendinite ou problema na coluna. Tudo isso pode ser enquadrado desde que tenha ligação com a atividade profissional. Outro ponto importante é a sequela. Não basta ter se machucado ou ficado doente, tem que ter ficado com alguma limitação. Pode ser perda de força, redução de movimentos, dor crônica, dificuldade de ficar em pé por muito tempo ou até sequelas psicológicas, como trauma depois de um acidente. O que importa é que essa sequela atrapalhe sua capacidade de trabalhar como antes. Tem um vídeo aqui no canal em que eu listo diversos tipos de sequelas que podem dar direito ao auxílio acidente e eu recomendo que você assista. Também é necessário que na época do acidente ou no início da doença, você estivesse no que a gente chama de qualidade de segurado. O que isso significa? Isso significa que você ainda estava contribuindo para o INSS ou pelo menos estava dentro daquele prazo em que o INSS ainda te considera que você ainda está protegido ali mesmo sem contribuir, naquele período de graça. Conseguiu se enxergar em alguma dessas situações? Agora que você já entendeu quem tem direito, vamos falar aqui das provas, porque não adianta só ter passado pelo acidente ou ter a sequela, você precisa mostrar isso para o INSS. Como é que você vai fazer isso? Através de documentos. Para comprovar o acidente, você pode apresentar boletim de ocorrência, prontuário médico, que pode ser aí o prontuário do hospital, do posto de saúde. Você pode trazer atestados, exames. Se for um acidente de trabalho, é muito importante que você tenha a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Essa CAT normalmente é feita pela empresa, mas se ela não fizer, o Sereste pode fazer, o sindicato, o médico que te acompanha, ou até mesmo você pode registrar pela internet. Se for uma doença relacionada ao trabalho, o processo é parecido, tá bom? Só que além desses exames e laudos, pode ser necessário um relatório mais detalhado de um especialista explicando que a doença tem relação com o tipo de atividade que você exerce. Agora, para provar a sequela, o ideal é realmente você ter ali um relatório bem detalhado, né? Esse relatório pode ser aí do SUS, do médico particular que te acompanha. O que importa é que ele mostre claramente qual é a limitação que você tem, qual é a limitação para trabalhar. Por exemplo, se você tem uma perda de movimento, uma redução de força, uma dificuldade agora para andar, uma limitação no joelho, no ombro, alguma coisa assim. Ele precisa deixar claro para que o perito do INSS tenha facilidade de encontrar isso aí. E, como você já deve saber, tem um detalhe que é que você vai passar por uma perícia médica lá no
no INSS. Então, é importante levar toda essa documentação no dia da perícia, tudo organizado, de forma completa, para facilitar a análise do perito. E para comprovar que você era segurado na época do acidente, normalmente a carteira de trabalho ou o extrato do CNIS já resolvem. Então, não existe nenhuma prova única e perfeita, certo? O que vale é você juntar o máximo de coisas que você tiver, o máximo de informações. Até porque se não der certo ali no INSS, você vai entrar com o processo na justiça. Todas essas provas vão servir nesse processo. Então, você já tem que estar preparado. A gente sempre espera o melhor, mas se prepara para o pior. Tá fazendo sentido até aqui? Vamos falar de dinheiro agora. Quanto é que o INSS paga de auxílio acidente? O valor do benefício é de 50% da média das suas contribuições ao INSS até a data do acidente ou do início da doença. Não é um valor fixo para todo mundo, tá bom? Ele vai depender do quanto você contribuía. Para facilitar, eu vou te dar 2 exemplos. Imagina que, na média, você sempre contribuiu com o valor de R$ 4.000. Nesse caso, o auxílio acidente seria de R$ 2.000 por mês. Agora, se a sua média de contribuição for um salário mínimo, então você vai receber metade disso, ou seja, meio salário mínimo por mês. Lembrando que esse valor não sofre desconto de imposto de renda, porque o auxílio acidente é uma indenização e esse dinheiro entra na conta ali todo mês, mesmo que você esteja trabalhando, tá bom? Tem mais uma coisa aqui que quase ninguém fala. Esse benefício também entra no cálculo da aposentadoria, tá bom? Então, ele pode até ajudar a aumentar o valor da sua aposentadoria lá na frente. Ou seja, além de ser uma ajuda agora, ele também pode ser uma conta para o futuro. Agora vamos para o mais importante. Como é que você faz para pedir esse benefício? A solicitação do auxílio acidente é feita diretamente no INSS. E a forma mais prática de fazer isso é pelo telefone 135 ou então pelo Meu INSS. Você pode ligar lá, informar seus dados e dizer que quer solicitar o auxílio acidente. Na maioria das vezes, esse pedido não aparece como opção no aplicativo Meu INSS. Então o caminho é você pedir a perícia, porque a perícia ela já vai englobar todos os benefícios, ou então entrar aí pelo telefone. Depois de fazer o pedido, o INSS vai marcar a perícia médica, e essa perícia é obrigatória, tá bom? É nela que você vai apresentar todos os documentos que a gente falou antes, que é o laudo, exames, atestados, boletins, CAT, carteira de trabalho, tudo que comprove o acidente, a sequela e o seu vínculo com o INSS. Depois da perícia, o INSS vai analisar tudo e dar uma resposta. Se o pedido for aceito, você começa a receber o benefício com direito inclusive aos atrasados, ou seja, valor retroativo aí desde a data em que deveria ter começado a receber. Se o INSS negar o benefício, que é o mais comum de acontecer, aí realmente pode ser o caso de recorrer judicialmente. Mas primeiro vale a pena tentar aí o caminho administrativo. Então, se você está organizando seus documentos agora, prioriza 3 coisas, que é prova do acidente ou da doença, prova da sequela e prova de que você tinha aí o vínculo com o INSS na época. Com isso bem montado, as suas chances aumentam bastante, tá bom? E se você quiser aumentar ainda mais as chances de ganhar esse processo, é só você assistir esse vídeo que está aparecendo aqui. Te vejo lá.